Evangelho de Marcos, capítulo 5, por favor. Todos os irmãos acharam? Nós vamos fazer uma leitura participativa, tranquila, e você vai poder me ajudar nesse texto, tá bom? Vamos ler o texto que nós vamos meditar daqui para frente, tá? Se você puder me acompanhar, eu vou fazer a leitura de um versículo e os irmãos vão ler o versículo seguinte. Para tanto, coloque-se em pé, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos. O qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, Deus, que não me atormentes. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Jesus o permitiu, saindo daqueles espíritos imundos, Jesus o permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Jesus, porém, não permitiu, mas lhes disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém? Tome seu assento. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Meus irmãos,
falar dentro desse texto é a mesma coisa que você mexer em ninho de cobra. Em ninho de cobra. Porque você vai falar aqui desse espírito maligno, satânico, que vive de perturbar, tirar a paz, o sossego e causar a morte, que é o nosso inimigo, o nosso adversário. E por isso que eu digo aos irmãos que falar nesse texto é você mexer mesmo em ninho de cobra. Mas Jesus, ele fez grandes milagres, operou grandes maravilhas, e ele sempre saiu de situações como essa, sempre saiu com a vitória nas mãos. O Senhor nunca, em nenhum momento, em nenhuma situação, ele foi derrotado e nunca será pelas forças do mal. O Senhor nunca será. Esse texto, Mateus fala dele, Lucas fala dele, Marcos fala dele. E eu escolhi aqui o texto em Marcos, porque Marcos ele trabalha ele nos pormenores. Marcos fala mais, ele vai mais a fundo no texto. Por isso nós estamos aqui falando dele hoje em Marcos. Se fôssemos falar dele dentro do Evangelho de Mateus, né, nós teríamos que estar aqui no capítulo de número 8, versículo 28 a seguir. E em Lucas, capítulo 8, versículo 26 também a seguir. Se necessário for, a gente passa por lá. Mas diz aqui, quero ler para você o Evangelho de Mateus também, somente a introdução, que tendo chegado eles ao outro lado, a terra do Gadareno, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E o Senhor Jesus Cristo deu-lhe a mesma resposta da que lemos no Evangelho de Marcos. Você, quando lê esse capítulo, e você volta um pouco mais, no capítulo de número 4, se você ler lá em Mateus também, o capítulo 7, o 8, você vai perceber que Jesus está vindo de uma jornada, de muito trabalho, de sermões, ensinos. E no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, diz que Jesus, naquele dia, sendo já tarde, diz que ele fala para os seus discípulos: vamos passar para outra margem do lago de Genezaré, do lago do Gadareno. Como muitos por aí falam. E diz que Jesus
deixando a multidão, eles levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também outros barquinhos que tentaram acompanhar. Mas, no curso da viagem, as ondas começam a balançar o barco que Jesus estava. Só que pelo texto você percebe que Jesus ele estava cansado e ele estava tentando descansar um pouco, dormir um pouco. Mas de uma hora para outra, diz que ele foi visitado pelos discípulos, que lhe disseram: Senhor, acorda. Por que se as coisas continuarem do jeito que estão, nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E quando você percebe no texto que Jesus, ele vem e ele simplesmente dá uma ordem para que o vento, para que o mar se quietasse. E assim, tanto o vento quanto as águas ficaram tranquilos. E foi nessa viagem que o Senhor chega, então, à terra do Gadareno. De Gadara ou Gerasa. Depende do evangelho que você lê. Porque esses dois nomes? Mateus falou de um, Marcos falou de outro, Lucas também. Porque o final do evangelho de Mateus, você vai perceber que Jesus dá uma ordem para aquele moço que era possesso de demônios, que ele ficasse em Decápolis, que era uma província de 10 cidades. Gadara e Gerasa fazia parte do grupo dessas 10 cidades. Mateus diz que era 2 endemoniados. Marcos e Lucas fala que era um. Mas não vem o caso. Não vem o caso. Talvez Marcos destaca aqui aquele que era mais possesso. O mais perigoso de todos. Alguns defendem, talvez fosse ele um menino, talvez fosse o outro endemoniado, uma mulher. E pela cultura da época, não entrava na conta. Mas não vem o caso. O certo é que Jesus foi lá e repreendeu o demônio. Mas eu quero mostrar para você, se eu pegar esse mesmo texto e eu for para o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Jesus chega na casa de Pedro, ali ele cura a sogra de Pedro. Ele expulsa demônios na casa dos que chegaram ali. Ele cura os enfermos. Então você percebe que Jesus já vem de uma luta contra os demônios. Por isso que eu te falo, que mexer nesse texto é você mexer em ninho de cobra. Porque você vai falar para a igreja quem é mesmo o demônio, quem é mesmo Satanás. Você vai advertir a igreja pelos perigos que o diabo o estrago que o diabo pode fazer. Então você percebe que o Senhor Jesus Cristo, ele está em um trajeto com os discípulos. E o diabo, sabendo que se ele chegasse do outro lado, ele faria algo extraordinário na vida de um homem que estava sendo escravo, concordando com o Evangelho de Mateus, com
na vida de duas pessoas que eram endemoniados. E você percebe que o diabo, ele tenta distorcer a trajetória de Jesus. Você percebe que o inimigo das nossas vidas, ele tenta varrer o barco onde Jesus estava. Então fica bem claro que as minhas vitórias, as suas vitórias, a nossa vitória, ela é precedida de lutas, de levantes, de ataques, todos eles malignos. Porque se o barco de Jesus, onde ele estava e os seus discípulos, fosse para o fundo das águas, Satanás continuaria reinando do outro lado do lago. Porque era o que ele fazia. Era o que ele fazia. Mas o Senhor Jesus Cristo, que é poderoso o suficiente para resolver todas as coisas, ele simplesmente levantou e disse: "Ó mar, ó vento, aquieta-te." Se não me foge da memória, acho que é Spurgeon. Ele diz que nesse momento Jesus, primeiro, diz que ele trata com os homens que eram seus discípulos. Diz que primeiro ele conversa com os homens, para depois ele falar com o mar, com o vento, com as águas, porque ali ele sabia que era mais fácil. Porque os homens que estavam com Jesus todos os dias, vendo o que Jesus fazia, eles agora estão dando-se por perdidos. E quando eles vão a Jesus, ele diz: "Mestre, acorda, levanta, se o Senhor não fizer nada, nós vamos morrer." E Jesus os repreende primeiro, e depois repreende a fúria das águas. E tudo cessa, e ele continua a sua jornada. Aí tudo bem. Diz que quando ele chega do outro lado do mar, descendo ele do barco, sai-lhe ao encontro e vem dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. Morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém lhe prender. Pois tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas como em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e noite. Clamava pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Veja só o estado desse moço, que Marcos faz questão de relatar e mostrar para mim e para você. Quando ele percebe que Jesus chega, o diabo, ele faz tudo, mas de tudo, para segurar aqueles que eles dominam. E quando você vem ao texto, você lê o texto, você percebe o quanto o diabo é sagaz. Ele se manifesta em diversas formas, diversas maneiras.
E tem muita gente que está endemoniada e você olha e parece que não está. Judas, ele conseguiu enganar a muitos, a menos Deus. Ele não enganava. Mas o seu coração estava possesso, já tinha sido possuído pelo adversário. E aqui é que muitas vezes está o perigo. Quando o demônio manifesta, e você já vê ele manifestando, você já vê a pessoa na condição de escravo do diabo. Mas e quando ele se manifesta nas condições de Judas? Só no coração, só nas intenções. Você consegue enxergar comigo a grande necessidade de sermos íntimos de Deus? Mas tudo bem, vamos caminhar no texto. E a Bíblia diz que esse moço ele vem de encontro ao Senhor Jesus Cristo. Mateus diz que quando ele parte para o embate do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, diz que ele pergunta: viestes me atormentar antes do tempo? Quer dizer, ele estava ali para uma missão. Ele tinha algo por ser feito. A província de Decápolis era alvo dos demônios. E ele estava ali para cumprir com a sua missão. Mateus diz que ninguém mais passava por aquela estrada. A estrada foi fechada pelos demônios. O homem era agressivo. As autoridades já não podiam fazer mais nada. O melhor a fazer era deixá-lo mesmo lá junto com os mortos. Porque se prendesse, ele rebentava tudo. Ele era perigoso, ele era agressivo. Nada podia conter esse homem. E quando eu chego nesse ponto aqui do texto, eu começo a perceber as razões das tempestades no mar da Galileia. O diabo queria simplesmente parar Jesus antes que ele chegasse à terra de Gadara. Porque se ele chegar em Gadara, ele chega para expulsar Satanás. Ele chega para trazer a paz. Ele chega para restabelecer uma vida. Ele chega para resgatar um pai de família e dizer a ele: volta para sua casa. Então a gente começa a perceber que a luta com o nosso adversário não é brinquedo. Ninguém brinca com demônios, irmãos. Conversa com demônio tem que ser curta. 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 Você percebe aqui. Quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Diz que ele corre e ele adora Jesus. Clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. O diabo, mais do que ninguém, sabe quem é Jesus. Ele conhece o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe da capacidade do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a igreja mais do que nunca tem que falar dessas coisas.
que bater nessa tecla. Culto de ensino da palavra de Deus deveria ser o culto mais frequentado. Mas hoje, não. Nós estamos vivendo a geração de pessoas que elas precisam de algo mais para lhe motivar, além do evangelho. Precisa de algo mais para lhe motivar a vir à igreja, para lhe motivar a cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, vivem de uma fé raquítica, pobre, miserável, onde não tem força sequer para suportar os primeiros ventos da tempestade que está pela frente. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja diferente. É uma igreja diferente. Quando você fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou para um projeto de linha de frente. Ele nos chamou para um projeto diferente. Para um combate acirrado. Conjuro-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Isso foi o diabo que falou para Jesus. Jesus olhou, pois bem, eu atormento você? Olha, quão miserável é o diabo. O bicho do cão é o Satanás. Ele olha para Jesus e diz, tu viestes aqui me atormentar? Quantos tempos fazia que ele atormentava aqueles moços? O que ele faz não é tormento. Mas a presença de Jesus atormenta ele. Tira a paz dele. Tira o sossego dele. Tira os projetos dele. O diabo não suporta a presença de Jesus. Suporta não. Eu venho de um ensino onde meu Jesus, Ele é o maior, Ele é supremo, Ele pode todas as coisas. Quando Ele fala, os ventos param. Quando Ele fala, as águas têm que parar. Quando Ele fala também, os demônios têm que sair. Porque todo o poder está nas suas mãos. Jesus orou, olhou para o homem, e agora ele prostrado. Porque o diabo é sagaz. Ele já confessou para Jesus que ele sabia quem era ele. E ele disse, olha, conjuro-te por Deus que não me atormente. Deixa eu quieto. É mais ou menos assim, Jesus, tu fica para lá, e eu já tentei conter-te antes de tu chegar aqui, mas tu chegou. Diz que Jesus olhou e disse, sai deste homem, espírito imundo. Jesus olha e diz, qual é o teu nome? Diz que ele respondeu, Legião.
é o meu nome, pois somos muitos. Decápolis, eu já disse a você que era uma região composta de 10 cidades. E o poder romano tinha grande influência sobre Decápolis. O Império Romano tinha grande influência. E legião era um grupo de soldados compostos aos olhos romanos, no exército romano, uma legião. Você vai achar nos escritos alguém dizendo que era 2.000 soldados, 3.000 soldados. Mas na maioria deles você vai encontrar alguém dizendo que são 6.000 soldados. Eram 6.000 soldados. E os que dissertam sobre o tema, diz que por onde passava uma legião, arrasava com tudo. Acabava com tudo. A legião, ela tinha os seus flecheiros. Ela tinha aqueles que usavam da espada. Ela tinha aqueles que avançavam nos carros. A legião, ela era composta de toda uma linha de frente, de todas as armaduras necessárias. Por isso, quando eles passavam por uma província, não ficava nada em pé. Quando o diabo se expressa dessa forma para Jesus, dizendo: sou legião. E Jesus olhou e disse: e daí? Eu mandei sair. Sai agora. O diabo olhou e disse: não tem outra saída. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Veja só. O diabo, ele é estrategista. O diabo, ele elabora um projeto tão grande que aqui toda a província de Decápolis, 10 cidades, grandes cidades, estavam agora nos projetos de destruição de Satanás. E Jesus foi ali para salvar não só um homem, ele foi ali para salvar uma cidade. Ele foi ali para salvar 2 cidades, 3 cidades, e quantas fosse necessário, ele estava ali para salvar. Não nos mandes para fora dessa província. Quando Mateus fala que ele diz: vieste me atormentar antes do tempo. O Senhor sabe o que se passa nos projetos do diabo. Ele é miserável. Ele é miserável. Desse homem, ele roubou, ele tirou desse homem tudo que ele tinha. Ele tirou desse homem a vontade de viver, ele tirou dele a família, ele tirou dele a sua casa, ele tirou dele os seus bens, ele tirou dele a sua moral, ele tirou tudo desse homem. Ele tirou tudo. E sabe o que é que me assusta? E agora eu falo para a igreja, para você, se você me assiste, escuta o que eu tenho para dizer para você. É que nós estamos em uma geração que parece que não tem medo de Satanás. Onde os homens aprenderam a viver. Tranquilamente. Parece que eles não têm noção do poder da força maligna
que nos ronda todos os dias. Parece que eles não têm noção. Nós estamos vivendo dias em que os homens parece que têm mais prazer na lei do adversário no que na lei de Deus. Onde o desenfreio é tanto que não se acha uma outra explicação. Mas a Bíblia, ela vem me mostrando, ela vem trazendo grandes exemplos, mostrando a mim, a você e a todos nós, que nós temos a obrigação de advertir a casa de Deus todos os dias. Todos os santos dias. Todos os santos dias. E o demônio clama e diz: não nos tire, não nos leve para fora dessa província. Era como se ele dissesse: nós viemos aqui para destruir, nós viemos aqui para matar, e nós queremos fazer isso. E Marcos diz que andava por ali pastando pelos montes uma grande manada de porcos. E o espírito imundo rogara a Jesus, dizendo: Senhor, não nos manda embora, mas permita-nos que a gente possa entrar nesses porcos e fazer o que a gente deseja. Versículo 11. Versículo 12. Ora, os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Decápolis era uma região habitada por diversas pessoas. Muitos gentios. E a prática de muitos aqui era criar porcos. E o diabo olhou agora para Jesus e disse: permita. Veja só. Até o diabo, para fazer alguma coisa, ele tem que pedir a Deus permissão. Lembra de quando ele queria acabar com a vida de Jó? Eu venho como um profeta de Deus para você aqui essa noite e dizer a você que se tua vida estiver no altar do Senhor Jesus Cristo, que se tu desfrutares de uma santidade, de uma comunhão perfeita com Deus, o diabo não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre a tua casa. Mas chamo-lhe a sua atenção: se tu tiveres comunhão com Deus, tem uma condição. Tem uma condicional, e ela deve ser observada. E ela deve ser observada. Não estou falando dessa comunhão banal que já estão pregando por aí. Não. Estou falando de uma vida de santidade, de uma vida de compromisso. Estou falando de uma vida de renúncia. Estou falando de uma vida transformada. Estou falando de uma vida onde traz sempre o Senhor para o primeiro lugar. Os espíritos imundos rogaram ao Senhor para que ele
permitisse que eles entrassem naqueles porcos. Jesus permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, diz que eles desceram, despenhaderam, e eles lançaram-se ao mar. E morreram todos. Agora, quem estava possesso está totalmente liberto. Cerca de 2.000 porcos agora estão afogados nas águas do mar da Galileia. O diabo, com a sua ânsia de matar, a sua vontade de destruir. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Escute só, olhe para mim. Aqui atrás você viu quando o Senhor Jesus Cristo perguntou: qual é o teu nome? E eles disseram que era uma legião. E eu já disse a você que legião no exército romano, ela era composta, alguns dizem que por 3, por 6.000 soldados. Imagine você, vamos dividir a legião ao meio, 3.000 demônios na vida de um homem. Aí justifica porque que ele só andava nos sepulcros, nos montes. Por que que ele se feria? Por que que as cadeias não eram suficientes para lhe conter? Os grilhões não podiam lhe conter. Ele arrebentava com tudo. A sua força era inexplicável. Seis 6.000 demônios para atormentar a vida de um homem. Não bastava só um? Não bastava só um? Eu não sei, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas se ocupou em escrever sobre esse moço antes dele ser endemoniado. Eu não sei o que ele fazia. Eu não sei. Mas eu quero chamar a tua atenção. É para alguns detalhes daqui para frente. Veja só. A Bíblia me diz que os demônios agora eles se apossam daqueles porcos. E todos eles agora descem o despenhadeiro e morrem afogados. Os homens que guardavam os porcos, diz que eles agora ficam assustados. E eles correm para a cidade. E eles saem entre os campos e as cidades, anunciando o fato ocorrido. E agora o povo da cidade todo corre para a beira do mar, para contemplarem o que os homens estavam relatando. Quando eles chegam, eles encontram dois cenários. A Bíblia diz que lá está aquele que era endemoniado, mas agora estava vestido e aos pés de Jesus. Quando eles olham para o oceano, para o mar, lá está quase 2.000 porcos sendo devolvidos pelas ondas. Os donos dos porcos, outros da cidade, a Bíblia diz que eles chegam para Jesus e diz: Senhor,
Senhor, nós não queremos o Senhor aqui. Nós não queremos o Senhor aqui. A libertação do homem não foi suficiente para eles olharem e dizer: Senhor, como tu não há outro. Tu és poderoso. Ninguém aqui conseguia conter esse homem. E agora a gente chega e acha ele aos teus pés. Todos nós queremos nos curvar também perante a ti. Não. Eles olharam para os porcos. Jesus não lhes chamava a sua atenção. Eu disse a você que havia dois cenários. Jesus estava agora, e aquele que era perigoso, endemoniado, valente, bravo, perigoso, estava agora manso, arrumado aos pés de Jesus. Mas a cena não foi o suficiente para prender a atenção dos homens, que amavam mais os porcos. E eles olharam para Jesus e disseram: por favor, a porta de saída. Vá embora, Jesus. Nós não podemos receber o Senhor aqui. Não se assuste pelo que eu vou dizer agora. Mas a nossa geração, ela não é diferente dessa aqui, que amava mais os porcos do que Jesus. Que dava mais valor aos porcos do que aquele que tem domínio, o poder de dizer às forças maléficas: quieta, sai, vai embora. O autor da vida é desprezado, e os homens olham a morte dos porcos como um prejuízo econômico. Nós não podemos. Se ele ficar aqui, teremos mais prejuízo. Escute. Quando é que nós amamos mais os porcos do que Jesus? Quando é que isso acontece em nossas vidas? E vou dizer uma coisa para você. Não tem espaço na mesma casa para Jesus e para porcos. Ou você decide ficar com Jesus, ou você fica com os porcos. Ou você fica com Jesus, ou você fica com os porcos. Quando é que isso acontece? Em muitos momentos. Essa geração de crentes lights, que não suporta a palavra de Deus. Essa classe de crente que você tem que tratar eles como pele de ovo. Aguenta. A escova de Jesus passará sobre os nossos lombos. Nos corrigirá a cada dia.
Quando é que eu amo mais os porcos do que a Cristo? A Bíblia vai me mostrando passo a passo. Aqueles homens chegam e dizem: Jesus, o Senhor não pode ficar aqui. O Senhor não pode ficar aqui. Mas hoje eu venho dizer a você: os porcos não farão nada por você. Os porcos não farão nada por você. Nem o lucro que os porcos possam dar resolverá a tua causa. Mas Jesus sim, com uma palavra, Ele pode mudar os rumos da tua vida. Com uma palavra Ele pode mudar os rumos da tua vida. Escute. Você que gosta do que o mundo oferece, você que sabe que o seu coração é meio dividido, você até se empolga com a igreja, com a palavra, com os louvores. Deixa eu te dizer uma coisa: abandona a paixão pelos porcos. Abandona isso. Dê o teu coração a Jesus de Nazaré. Dê ao teu coração a Jesus de Nazaré. Eu poderia aqui trazer uma palavra totalmente diferente. Totalmente em outra visão. Mas sabe por que eu trago nesse contexto com essa ênfase? É porque há quase 2 anos eu entrei por essa porta e ajoelhei nesse púlpito, e Deus entregou-me a responsabilidade desse rebanho. E o dia que eu chegar à presença de Deus, eu vou dizer: Senhor, aqui estão os que ouviram a tua voz. Aqui estão os que ouviram a tua palavra. Escute. Você que sabe e tem consciência de que o que você está fazendo é errado. Você que foi até advertido por Deus, quando sozinho, para não fazer, mas fez. E entra na casa de Deus todos os dias, tirando onda de santo, tirando onda de santo. Chegará um dia em que todos que amam os porcos serão revelados. Chegará o dia. Hoje, 26 de janeiro de 2021, eu advirto você. Eu advirto você. Deus não brinca de ser Deus, como o diabo não brinca de ser diabo.
Escolha os braços de Deus e viverás em paz. Escolha os braços de Deus. Você que diz que um golo, 2 goles, não é pecado. Cuidado, cuidado. O diabo, ele pode apossar da sua vida por completo. Por completo. Só esse ano o Senhor já me advertiu por 4 vezes, com pessoas que nunca me viram, com pessoas com quem eu nunca conversei. E eu tenho dito, Deus, se Deus revela, mostra, rasga, Senhor, para que todos vejam. Os que usam de engano. E o Senhor só faz isso porque Ele ama a minha alma, Ele ama a sua alma, Ele ama-nos por completo. É por isso que Ele nos adverte com tanta severidade. O Senhor ainda tem que ter primazia na casa dele. Ele tem que falar com o seu povo. Ele tem que advertir a sua casa. Olha, irmãos, não dá para a gente seguir brincando, sabe? Não dá para eu fingir de estar aqui dizendo, não, eu sou o pastor da igreja e os irmãos, faz aqui, queridos, olha, vem o corredor da bênção. Bênção, tem sim bênção, desde que o meu altar esteja pronto para receber, desde que o seu altar esteja pronto para receber. Se a minha vida estiver digna, presente a Deus, bênçãos do céu virão. Dou conta de passar e enganar, não dou conta. Não dou conta, não dou conta. Deus adverte a sua casa. Homem, cuidado com a tua vida. Mulher, cuidado com a tua vida. Coisas que acontecem dentro da igreja que, como pode? No meio do povo de Deus. Como pode? Homens casados flertando, mulheres casadas flertando, jovens com vida de casados no namoro, dizendo que é crente, querendo estender a mão para tomar a ceia. Se o diabo manifestar na sua vida aqui, eu vou ser o primeiro a dizer, não vou expulsar, porque é desobediente. Tenho pregado a palavra de Deus sem rodeio, tenho dito a palavra de Deus nua e crua. Se fosse esta a última vez que pregasse aqui, pregaria na mesma ousadia, com o mesmo tom, porque eu sei que falo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Advirto a um povo que é amado por Deus, advirto uma igreja que é escolhida de Deus, advirto uma igreja que é visitada por Deus, advirto uma igreja que almeja os dons do céu. Mas eu digo a você, quando eu desço desse púlpito, hoje eu sentei aqui e eu olhei para a igreja e eu disse, eu vou dispensar todo mundo. Eu não prego hoje. Hoje eu não tenho palavras, mas eu disse a você na introdução da minha fala que eu mexeria em ninho de demônios.
E o demônio, ele faz de tudo para desarticular um culto. Mas o Senhor, Ele é tão piedoso e tão maravilhoso, que a sua palavra, por mais dura que ela seja, talvez não no presente, mas no futuro, ela me trará dias de alívio, de paz. Senhor Jesus vai embora. Quantas vezes nós estamos mandando Jesus ir embora das nossas casas? Quantas vezes eu mando Jesus ir embora do meu carro? Quando eu ligo o som e eu começo a me alegrar e eu olho e não tem ninguém por aqui, então Jesus diz: epa, aqui eu não fico, aqui eu não fico. Quantas vezes eu tenho mandado Jesus sair do meu quarto? Quantas vezes? Pelo que vejo, pelo que faço, pelo que penso. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Você às vezes vai, você faz de tudo para ministrar um casamento, uma cerimônia, você se esforça, você pede a Deus graça sobre a vida dos noivos. Quando você chega na recepção, a primeira coisa que você depara é com a garrafa de... Não, é só aqui, o som, aqueles rocks. Você olha e diz: misericórdia. Como que quer paz? Como que quer vida com Deus? Escute. Será que sou na faculdade como eu sou na igreja? Será que quando eu viajo sozinho no meu carro, pego o avião, vou para um outro estado, será que o meu comportamento como pastor é o mesmo que eu mostro aqui para os irmãos do púlpito? Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Como é você quando sozinho? Jesus olhou para os moços e disse: vocês não querem que eu fique? Tudo bem, eu vou embora. E diz que Jesus entra no barco. E aquele moço que era possesso de demônios olhou para Jesus e disse: Jesus, leva-me contigo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Jesus olhou para ele e disse: eu não posso levar você. Eu amo tanto este lugar que eu preciso deixar um missionário aqui. Escute. Você que pediu tanto para Deus, uma voz para louvar a Deus. Você que pediu para Deus capacidade para interpretar, para ler a Bíblia Sagrada. Deus tem dado a você, mas a preguiça não deixa. E você diz: pastor, eu não entendo. Deixa Deus tirar a sua capacidade de visão. 2 dias só na semana. Você vai fazer propósito que Jesus, se o Senhor me devolver a minha visão, eu vou secar de ler a tua palavra. Estou advertindo a igreja hoje a um nível que nunca adverti, porque eu sei que de mim o Senhor cobrará tudo que Ele colocou no meu coração. Passarei a casa ao povo de Deus. Deus nos adverte. Somos advertidos por Ele.
O Senhor olhou para o homem e disse: você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você vai sair. Você vai voltar para sua casa. E você vai evangelizar tudo isso aqui. O amor de Deus é tão belo. O Senhor não guarda ressentimentos como eu, você e outros mais. Talvez se fosse um de nós no lugar de Jesus, dissesse: entra mesmo no barco. Não são dignos de mim. Amam mais os porcos do que a mim. Entra no barco, vamos embora. Bate a poeira dos pés. Some, trem ruim. Mas Jesus olhou e disse: não, eu comecei a obra, agora você vai dar sequência. Vocês são amados de Deus. Amados de Deus. Escolhidos por Deus. Amados de Deus. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Deus nos guarde. Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos ajude. E que nós possamos cuidar da nossa intimidade com Deus. Cuide dela. Cuide dela. Pastor, se o senhor continuar assim, eu não vou dar conta não. Não tem problema não. Ora e peça a Deus: Senhor, leva ele para um outro lugar. Leva. Que a gente não quer aqui. Mas se você quiser entrar no céu, me ajude em oração. Me ajude a orar por essa igreja, por esse campo. Há uma responsabilidade sobre os meus ombros, sobre a minha casa. E eu quero lutar com todas as forças, para que eu e você possamos chegar ao céu de glória. Para que eu e você possamos chegar ao céu de glória. E vai ter dia que é daqui para mais arrochado. Terá dias assim. Me lembro de algumas vezes que minha mãe e meu pai me batiam dizendo: o papai está batendo porque ama você. Eu olhava e dizia: mas que mentira. Se me amas, porque me bate. E hoje eu sei que tudo era mesmo amor. O Senhor só nos adverte, porque Ele tem algo para mim e para você. Você é amado de Deus. O seu valor é muito alto. O meu valor é muito alto. O demônio, quando ele veio para a vida daquele moço, ele disse: eu não vou só. Vamos 1000, vamos 2000, vamos 3000, vamos 4000, vamos 5000, 6000 demônios para perturbar a vida dele. Porque só um não faz o que a gente precisa fazer. Mas Deus, único Salvador da humanidade, Ele chega e com uma palavra Ele diz: sai, espírito imundo. Desocupa o coração, a vida desse moço, que eu cheguei. E a partir de então, ele será pregador por essa terra. A partir de então, ele será pregador deste lugar. Que Deus nos ajude.